Combate entre o Mini System LG CL87 contra o Mini System Sony GPX7, que já indo direto ao assunto, começando com o duelo em área aberta. E nesse primeiro duelo, vitória para o Mini System Sony GPX7. Vamos agora para o duelo de grave. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, e no duelo de grave, vitória para o Mini System LG CL87. Vamos agora para o duelo de subgrave. 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 1. E no duelo de subgrave, vitória para o Mini System Sony GPX7. Com isso, ele se torna o campeão desse combate, que independente do resultado dos duelos, essa é a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora do Mini System LG CL87. Que é o seguinte, com as músicas que eu tenho costume de testar todos os outros aparelhos que já passaram aqui pelo canal, eu percebi nele, no último volume, a presença de mais médio e agudo. Ele com o volume mais baixo, você consegue perceber mais grave e subgrave. Conforme você vai aumentando o volume, você vê que vai diminuindo o ênfase no grave e subgrave e cada vez mais aumentando o ênfase no médio e agudo. Ele no último volume dá 100% mais ênfase em médio e agudo. O grave e o subgrave estão lá presentes, mas você não percebe tanto igual médio e agudo. E aí, eu brincando com as equalizações pré-programadas dele, no último volume, eu não conseguia perceber uma diferença muito nítida de uma para outra. Passei por todas e aqui ali eu consegui perceber um pouco mais de diferença. Para as demais, foi a equalização forró. Mas não chega a ser para eu falar que ela me agradou. Foi a que eu percebi um pouco mais de ênfase em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Aí eu parti para equalização manual. Tentei diminuir ali um pouco do médio e do agudo para ver se eu percebia mais grave e subgrave, mas não conseguia perceber a diferença de estar diminuindo o médio e o agudo. Aí eu fui lá e tentei diminuir o grave para poder ver se daria mais diferença do que o médio e o agudo, e também não consegui perceber uma diminuição significativa no grave e nem no médio e no agudo. Então a equalização manual também não me agradou. E aí, você escutando ele na equalização manual, com tudo no máximo, ou equalizado do seu gosto, ou então nas equalizações pré-programadas, quando você ativa a opção de reforço nos graves, a Bass Blast, a diferença de volume final é tão grande
que dá a sensação que nas outras equalizações você não está usando 100% do volume que ele pode entregar. Com o Bass Blast ativado, eu ainda percebo mais ênfase no médio e agudo. O grave ainda continua lá, mas um pouco mais escondido. Porém, quando você ativou o Bass Blast, o volume dá um ganho tão grande que, igual eu falei antes, dá a sensação que nas outras equalizações você não está usando 100% do volume dele. O Mini System LG CL87 tem um potencial tremendo. Para quem gosta de mais médio e agudo e quer jogar o som longe, ele original é um excelente aparelho. Agora, quem busca mais grave e subgrave, igual eu, mesmo não gostando de usar aplicativos externos para equalizar os aparelhos de som, talvez valha a pena você que tem baixar um aplicativo externo e tentar equalizar ele por esse aplicativo, de preferência que tenha mais de 10 bandas de equalização, porque aí eu entendo que ele vai conseguir diminuir mais o médio e o agudo e dar mais ênfase no grave e subgrave. Mas como eu disse antes, isso no meu gosto. Já a minha opinião sobre a qualidade sonora do Mini System Sony GPX7 é essa. Ele é um aparelho muito equilibrado, porém com as músicas que eu tenho o costume de testar em todos os aparelhos, eu percebi um pouco mais de ênfase no médio e agudo. Nada que chegue a incomodar, mas você percebe mais médio e agudo presente nele. Ele tem grave, ele tem subgrave, só que o subgrave dele fica ali um pouco mais apagado. Você percebe nele mais grave de ataque. Ele fica ali no meio termo entre o misto, puxando para de ataque. Não é aquele grave seco que irrita, mas ele tem mais grave de ataque. Você consegue perceber o subgrave, porém ele dá mais ênfase em grave de ataque. O que eu acho que deixa ele bastante equilibrado junto aos médios e agudos. Ele tem uma boa qualidade sonora, porém, para quem gosta mais de subgrave, talvez ele não venha a agradar tanto. No meu caso, a forma que mais me agradou nele foi com mais 6 no grave, menos 1 no médio e menos 3 no agudo, com reforço nos graves ativado, o Bass Bazooka. Dessa forma foi a que eu encontrei que mais me agradou. Ele no último volume, seja no grave, no médio e no agudo, ele fica muito equilibrado, inclusive com reforço nos graves. Sem o reforço nos graves, você percebe ainda mais ênfase no médio e agudo. Ele com o Bass Bazooka ativado, você vai conseguir perceber ele um pouco mais equilibrado, tendo a puxar um pouco para médio e agudo. No meu gosto, a equalização manual, dessa forma que eu descrevi, me agradou mais a qualidade sonora dele. Já na equalização pré-programada, a equalização rock me agradou mais, porque ela também, nas músicas que eu testei, eu percebi que ela diminuiu um pouco ali mais do médio e agudo e deu mais ênfase no grave e subgrave. Mas que é bom lembrar, isso é na minha opinião, com as músicas que eu testei nele. Se você está pensando em investir em um Sony GPX7, o que eu te aconselho é tenta escutar tanto ele quanto o GPX77, que tem Bluetooth, e talvez o GTR66. Por ter tido há muito tempo atrás tanto o GTR66 quanto ele, por ele dar mais ênfase ali a médio e agudo e não deixar tanto foco no grave e subgrave, ele perto do GTR66 dá a sensação que o GTR66 é mais potente, tem mais grave. É claro que eu ainda não fiz o teste de decibelímetro na função DBC, igual eu fiz no GPX7, no GTR66. Eu até pretendo trazer outro aqui para o canal para poder fazer isso. Mas audivelmente, por perceber que predomina mais no GTR66, grave e subgrave, talvez ele venha te agradar mais. Porque o que vai diferenciar um para o outro é questão de tempo. A central do GTR66 é bem mais pesada, mas no quesito de funcionalidades, CD, USB, RCA e rádio, todos os dois têm. No caso do GPX77, talvez você vai conseguir um volume final maior, mais equilibrado, igual o GPX7, e tem a opção Bluetooth. Só que aí a bandeja já não é mais para 3 CDs, não tem entrada P10, deixa eu ver se eu lembro mais o que aqui. Não tem as alças de transporte e outros detalhes. Um Black Piano bastante predominante também. É um aparelho muito bom. Se possível, você estiver pensando em investir em um GPX77,
tente escutar esses dois também, porque vai ser o GPX7 vai estar no meio termo entre eles dois, o GTR88, o GTR66 puxando mais para grave, ele sendo mais misto, e o GPX77 tendo um pouco mais de volume, e o Bluetooth, que é a opção mais utilizada hoje em dia.